Olá, inscrito do canal Verdades da África. Hoje você vai conhecer 5 países africanos que são mais desenvolvidos que o Brasil. Mas antes de iniciar com o vídeo, queria pedir o teu like e a tua subscrição, porque este é o canal Verdades da África. Antes de iniciar com o ranking, gostaria de dizer que esse roteiro foi baseado no vídeo feito pelo canal do Rafael Scapella, com o título 5 países africanos mais ricos que o Brasil. Vou deixar o link do vídeo na descrição. Para a comparação do Brasil com os países africanos aqui citados, foram usados vários indicadores, com o destaque para o poder de compra que o Brasil possui se comparado aos africanos residentes nos países que vamos mencionar mais à frente. No caso de você discordar com alguns dos dados que vou apresentar neste vídeo, coloque a sua opinião nos comentários, que será um prazer ler. Sem mais delongas, vamos ao nosso ranking. 5. Botsuana. Botsuana é um país que se localiza no sul da África. 70% deste é formado por desertos. Suas principais riquezas são minerais, pedras preciosas, exportação de carne e turismo. Brasil e Botsuana estavam empatados em termos de salários médio em 2019. Em termos de renda per capita, o Brasil ainda estava um passo mais à frente em relação a Botsuana, isso no ano de 2019. Em termos de poder de compra, Botsuana já passou o Brasil, isso no ano de 2014, de acordo com os dados do Banco Mundial, que compara os custos de vida. Revelou que Gaborone, a capital do Botsuana, o poder de compra é consideravelmente mais alto se comparado a São Paulo, a maior cidade do Brasil em termos territoriais. Botsuana é o segundo país mais pacífico do continente e o menos corrupto a nível mundial. O Botsuana fica em 34ª posição, ao lado de países como Portugal, Hungria e Escócia, enquanto que, se comparado ao Brasil, que fica em 106º lugar, mais próximo de países como a Argélia. Em Botsuana, há leis de anticorrupção e de proteção para quem denuncia a esses atos, para que os recursos naturais e minerais do país se transformem em riquezas para a nação como um todo, e não apenas para a pequena classe política, o que infelizmente é muito comum em África. Botsuana aparece bem em frente ao Brasil no que diz respeito à facilidade de fazer negócios. Quanto ao IDH, o Brasil fica 15 posições acima, mas o Botsuana fica acima de todas as nações da África, perdendo apenas para 4 países. Quanto ao índice de desigualdade, o Brasil e o Botsuana ficam empatados no 8º lugar. Em termos de redução de pobreza, o Botsuana tem tido mais progresso que o Brasil. Em 2002, 30% da população de Botsuana vivia na pobreza, com menos de $1,90 por dia. E em 2015 esse número baixou para 16%, enquanto que no Brasil o número mantém em 25% da população. 23% da população de Botsuana não tem religião, ou seja, Botsuana é um país menos religioso da África, enquanto que no Brasil esse número cai para 13%. 4. Gabão. O Gabão é um país localizado na costa do Atlântico da África Central. O país estava bem em frente ao Brasil até 2009 em termos de poder de compra, ano em que a diferença entre os dois países passou a ser pequena. A sua capital, Libreville, tem um custo de vida consideravelmente mais alto quando comparado a qualquer cidade do Brasil, igualando-se a cidades caras como Zurique, Singapura e Luanda. Analisando o PIB per capita em dólar, o Brasil estava na frente até 2019. Como os dados de 2021 ainda não foram revelados, é difícil dizer se o Gabão vai passar ou não o Brasil após a pandemia. De acordo com a Transparency International,
International, o Gabão ganha do Brasil em corrupção. Já no IDH, o Brasil é mais desigual que o Gabão. O índice de homicídios no Brasil é 3 vezes mais alto do que do Gabão. De acordo com a ONU, de 60% a 70% da população gabonesa vive na pobreza. Já no Brasil, esse número é de 25% da população. O que você acha? Será que o Gabão é mais rico que o Brasil? Comenta aí. Terceiro, Guiné Equatorial. Guiné Equatorial foi uma colônia espanhola, algo raro na África. Mas antes dos espanhóis, os portugueses já tinham passado por lá. Além do espanhol e do português, o francês e o inglês são também falados na Guiné. O país conquistou sua independência da Espanha em 1968, época em que estava entre os países mais pobres do mundo, até que nos anos 90 o petróleo foi descoberto, o que deu a chance do país crescer economicamente. O que não falta na África são países pobres, apesar de serem ricos em recursos naturais, e a Guiné Equatorial queria ser diferente, até que teve suas conquistas, tirando as Ilhas Seychelles e as Ilhas Maurícias. O país tem a maior renda per capita do continente africano. Mas isso não quer dizer que todos estão a prosperar. A corrupção ainda é alta no país. De acordo com a Transparency International, 3/4 da população vive na pobreza. De acordo com o Banco Mundial, o IDH do país é baixíssimo. Enquanto que a Noruega fica em primeiro lugar, a Guiné fica na posição 144. A economia do país também é bem fechada, de acordo com a facilidade de fazer negócio. Analisando esses outros índices, talvez surja a questão: como um país desses pode ser considerado um território rico? O país de fato tem uma renda per capita alta, mas a maioria do povo vive na pobreza, o que acontece há muito tempo em África. Segundo, Ilhas Maurícias, mais um arquipélago próximo a Madagascar. Era para ser mais uma colônia portuguesa, já que os portugueses foram os primeiros europeus a desembarcar na ilha. Mas foram os holandeses os primeiros colonizadores, depois os franceses e de seguida ingleses. O arquipélago tem 1,3 milhões de habitantes. Parece pouco, mas dado ao seu tamanho, é o país com a maior densidade populacional em toda a África. Francês e inglês são línguas oficiais e muitos cidadãos locais são trilíngues, falando também a língua local da Maurícias. Maurícia é o país mais pacífico da África, de acordo com o Índice Global de Paz. Isso significa que, além de mais seguro, o país se dá bem com todo mundo. O índice de homicídio é de 2,9 por 100 mil habitantes, um pouco mais alto que o índice da Hungria e 10 vezes mais baixo que o índice do Brasil. Esta segurança dá espaço ao turismo, que é uma das maiores indústrias do país. A ilha tem praias maravilhosas, mas apenas poucos dessas é para uso público. O resto são praias privadas. O índice que mede a desigualdade coloca as Maurícias na posição 70, um pouco menos que o Brasil. E quanto à facilidade de fazer negócio, as Maurícias ficam tão bem colocadas como a Austrália, ou seja, os países mais economicamente livres da África. Já no Índice do Desenvolvimento Humano IDH, as Maurícias ficam na posição 66, quase empatado com o Panamá e várias posições acima do Brasil. E na paridade do poder de compra, de acordo com o Banco Mundial, as Maurícias possuem um poder de compra maior do que o Brasil. De acordo com alguns dados, o poder de compra das Maurícias é de 42%, 32% mais alto do que em São Paulo. Antes de chegar à primeira posição, gostaria de saber qual é a sua opinião sobre os dados que apresentamos. Comenta aí abaixo que vai ser um prazer ler o teu comentário. Não esqueça de subscrever ao canal se não é subscrito. Muito obrigado.
Seychelles é um conjunto de ilhas que fica um pouco ao norte de Madagascar. Possui uma renda per capita de cerca de $17.448,17, o que é praticamente o dobro da renda per capita do Brasil, que corresponde a $8.717,186. Essa renda per capita é a maior do que de alguns países europeus, como é o caso da Polônia. Seychelles é um país independente do Reino Unido, isso desde 1976. O inglês é uma das línguas oficiais. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma das métricas mais importantes relacionadas à qualidade de vida. O IDH é o mais elevado de todo o continente africano. De 189 países, a Noruega fica em primeiro lugar, com o maior IDH do mundo, e o Níger, da África, fica na última posição. O Brasil fica na posição 79, enquanto que Seychelles fica na posição 62, na frente de países europeus, como é o caso da Romênia e da Bulgária. E quanto à pobreza no país, de acordo com esse estudo de 2013, 39% da população de Seychelles vivem na pobreza, ganhando menos do que $300 por mês. Outro desafio no país é o altíssimo índice de uso de heroína, o que é preocupante. Chegamos ao final de mais um vídeo. Gostaria de lembrar que todos os créditos do roteiro vão ao canal do Rafael. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Deus te abençoe. Até a próxima. É nóis.